Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Mateus 13, 44, uma parábola do Nosso Senhor, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo, e então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro, sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus, até aqui no versículo 46, está ótimo. Amém, cenáculo? Amém. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Amém. Quem crê nela dá glória a Jesus? Amém. Pode estar sentado, Deus abençoe a todos. Pastor Daniel, eu não fiz o que eu costumo fazer, cumprimentar os nossos irmãos que estão nos ouvindo pelo horadaverdade.com. Hoje é dia 30 de 10 de 2016, estamos ao vivo diretamente da sede dessa igreja em São Paulo. Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham, estão sentados a esta mesa. O texto que eu li é Mateus 13, verso 44 ao verso 46, pregação do meu Senhor Jesus, para introduzir exatamente o conceito do que ele veio fazer aqui. O meu Senhor, por intermédio dessa pregação, ele introduz o pensamento da fé sobre valores, tá? Há muitos valores sendo expostos para aguçar, despertar cobiça e interesse de todos nós. Nós vivemos inclusive num tempo e num mundo puramente capitalista, e 90% das ideias, dos pensamentos que passam pela cabeça do indivíduo que mora nessa terra, está baseado no quanto ele pode ganhar, lucrar aqui nesse mundo. E nada contra, porque a fé também defende que nós temos que alcançar por mérito os nossos objetivos com Cristo. Mas em compensação, os princípios são diferentes, grotescamente opostos do que Jesus prega e o mundo, na verdade, agora deseja buscar. Mas esta pregação é exatamente para dizer o quanto a igreja atual ela se deslocou completamente da mensagem verdadeira. Porque o evangelho eu entendo que é uma coisa simples, irmãos, se entender, muito puramente simples de se entender. O problema todo está, o complexo está exatamente na questão de que não é isso que as pessoas querem ouvir agora. Tanto que já decorre aí correntes de pensamento que já definem a Bíblia como um livro defasado, incoerente para esse mundo que estamos vivendo, que é um mundo moderno, tecnológico, avançado, globalizado, etc, etc, etc. Como se Deus ele fosse abandonar os seus propósitos, os seus pensamentos, a sua vontade, o seu caráter, até o seu plano de salvação estabelecido por seu próprio Filho, para poder exatamente também querer aceitar, concordar que ele não serve mais para esse mundo, que nós estamos muito mais avançados do que ele. E é importante eu fazer uma notificação para você aqui nessa noite, de que são tempos abreviados por ele, não pelos homens. E todos nós vamos cair na mão desse Deus no final de tudo. E ali, filho, o tribunal que julga não é o STJ, é o Tribunal da Justiça, que rege esses conceitos e esses preceitos que a sociedade se afastou. E eu não falo só da redenção, eu falo de coisas relativas à vida, à moral, ao pensamento, à família, muita coisa que você pode aí, do que esse livro ensina, que você pode ver, analise. A sociedade abandonou, largou para viver, infelizmente, esse tempo que para mim é pura desgraça. As pessoas, elas só pensam naquilo que elas podem comprar, consumir, mostrar, apresentar para outras, né? Do que elas conseguiram
com as suas próprias mãos ou com o seu próprio trabalho, seja como for. Então o Senhor realmente ele introduz o conceito do valor e do que deve ser buscado para quem quer se salvar. E ele começa exatamente no versículo 44 falando sobre uma comparação do que ele queria que você pensasse, do que você refletisse, do que você realmente imaginasse, do que ele veio fazer aqui. Ele veio trazer um futuro para a humanidade, um reino para que todos possam habitar e morar com ele eternamente. Só há um problema: esses conceitos, esses propósitos, esses valores, esses princípios que a fé determina, não é para todos, é só para gente especial, gente cuja capacidade, vida, pensamento, coração tem disponibilidade a ele, para servir a ele, especial no sentido de que elas não medem consequências. Quando o seu alvo é Cristo, o seu alvo é a salvação que ele veio trazer. A parábola está exatamente focada em te dizer o quanto Jesus é importante para você, e o que ele veio fazer aqui nessa terra, o quanto isso saiu caro para Deus, para o Pai que viu o Filho sofrer na mão de gente que não presta como nós, para realmente deixar claro que o pensamento central do Evangelho, do que Jesus ensinou, é especializar, é educar, é instruir, é dirigir as pessoas como entrar no reino dos céus. Não numa igreja, não no modelo do indivíduo bem-sucedido que a sociedade te prega, não dentro de uma vitrine, aonde a metafísica da conquista te diz: você tem que ser bonito, tem que ser belo, tem que ser escultural. O Evangelho tem os elementos certos, necessários para instruir o crente em Jesus, o que ele precisa disponibilizar de si mesmo, aqui nessa vida, para que Deus o recompense com a salvação no último dia, e quando chegar esse dia, ele seja reconhecido por isso. Então ele começa no versículo 44, como o pastor tinha dito alguns instantes atrás: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e achando um homem, escondeu de novo. E então em sua alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Nesse versículo 44 tem um episódio bíblico muito parecido, lá em Gênesis capítulo 31, verso 1 ao verso 21, quando fala de um personagem chamado Raquel, que quando ela sai a peregrinação de se suceder no seu casamento, na sua união matrimonial, antes de sair da casa do seu pai, ela tem uma preocupação seríssima em pegar exatamente pertences do seu pai, escondendo para levar consigo na sua trajetória. E quando ela chega no seu destino, ela faz o quê? Ela enterra para esconder. O pai fica sabendo e vai à procura desse tesouro. Esse tesouro eram ídolos que, vendendo-os, arrecadava muito dinheiro naquela época. Mas a preocupação dessa mulher, o risco que ela correu, a exposição que ela teve que se submeter, somente para ter uma garantia, ela precisou roubar, para ter a garantia de que ela não ia quebrar a cara na união matrimonial em que ela estava assumindo. Ela pegou essa importância que não lhe pertencia e foi e enterrou, com o propósito exatamente do quê? De esconder de quem pudesse pegar. Então era uma cultura israelita e então judaica naquela época primitiva, de que certos valores e certas importâncias, como não tinha banco,
nem cartão de crédito, que as pessoas enterrassem e escondessem. Quando Jesus lhe faz esse levantamento, ele usa um sistema cultural do próprio povo para exatamente deixar claro a eles que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E num dado momento que você descobrir, que você souber que Deus precisou morrer por você, para te dar uma condição que você não pode pagar, para te dar uma salvação que você não tem méritos para alcançar, mas que mesmo não merecendo, Ele te dá essa oportunidade de participar de tudo isso que Ele conseguiu alcançar, se você o amar, se você o seguir, se você o obedecer. Isso é fé. Então o Senhor, Ele começa exatamente a determinar quanto você estaria disposto a dar de você mesmo para adquirir este bem que você não merece. Ele não está falando de valores econômicos. Ele não está falando do banco, do dinheiro. Se você já estiver pensando nisso, por favor. Ele está falando do que nós amamos. E que muitas vezes, porque amamos, fomos capazes de cometer besteiras e nos arriscar para poder adquirir aquilo ali. E agora chegou a hora de fazer isso por Ele, mas não usando as artimanhas, os meios injustos que você fazia antes, ou até hoje, quando era corrupto. Mas se arriscando, tendo coragem, sem medo de perder, pondo tudo de você mesmo por isso. Isso é Jesus. Isso é o reino dos céus. O que Ele fez por nós não se paga. Não se paga com serviço. Não se paga com igreja, não se paga com nota. Mas com fé. Com entrega. Quando eu descobri um Deus que me amava e que morreu no meu lugar para me redimir, porque esse é o pensamento central do Evangelho. Deus substituindo a tua condenação e tomando o teu e o meu lugar para sofrer, padecer, para nos redimir e salvar. Quando eu descobri esta verdade, quando eu descobri esta mensagem, quando eu descobri este Deus, tudo aquilo que eu amava, que eu considerava, que eu enterrei, que eu guardei e achava que era importante, vendi tudo para ganhar Ele. Eu aceitei Jesus na minha vida, Ele está aqui em mim agora, filho. Até o palhaço do circo pode falar isso aí que você está falando. E fazer lá uma brincadeira com a criançada dizendo isso. Que, aliás, o nome do meu Senhor também vira piada nessa terra aqui. Sabe, o Evangelho rico em amor e entrega própria, isso que eu estou te pregando aqui, virou, infelizmente, um rótulo de sucesso para homens. E eu não entendo isso. Da onde vocês justificam do que Jesus pregou? Aonde? Em que texto, em que versículo você pode justificar que Ele morreu para te dar uma carreira de sucesso aqui nessa terra, neste mundo, aonde a tua estrela tem que brilhar? Pelo contrário, é baseado nessa matéria chamada vida, tá? A biodiversidade é baseado nisso que nós estamos aqui inseridos, que a gente acha que é muita coisa importante para explorar, adquirir, sugar. É baseado nestas coisas que os homens se corrompem para ter, que nós usaremos para transformar tudo isso em matéria de fé. A vida não é mais importante do que Ele. Nós não somos mais importantes do que Ele.
O nosso sucesso não é mais importante do que o Evangelho. A nossa satisfação não é a meta do Evangelho. A estrela que brilha é Ele. E os braços que se estenderam para redimir esta humanidade, Ele não tem interesse nenhum de buscar, de explorar a matéria. Porque se Deus quisesse construir um outro mundo como esse, Ele já tinha feito. Ele está à procura de quem crê, de quem ama, de quem está disposto a deixar tudo por Ele. Então você que entrou no Evangelho com essa cabeça maluca de pensamentos puramente matemáticos, do quanto você vai ter, do quanto você vai ganhar, do quanto você vai lucrar, você já está fora do reino. Você se auto-excluiu. Porque o Evangelho ensina que as tarefas da fé devem ser cumpridas por quem ama, não por quem quer ganhar. Tem que ser cumprida por este camarada que pegou tudo que ele entesourou aqui nesta vida, para vender tudo isso e seguir o Salvador. E talvez não foi o que aconteceu com você, certo? Jesus talvez apareceu para você de uma forma diferente, com um brilho diferente. A carreira, o sucesso, as oportunidades que você não conseguiu alcançar. Talvez Jesus tenha chegado para você nesse rótulo, aonde certifica-se que tudo que você pedir em nome dele e declarar em nome dele vai acontecer. E sinceramente na minha não aconteceu. Então você deve ser um camarada muito mágico, filho. Você deve ser alguma coisa astronômica, porque muita coisa que eu orei Deus não fez, muita coisa que eu pedi o Senhor não me concedeu, por alguma razão que eu não quero entrar em mérito aqui. Ele achou que eu era melhor para mim, e assim que eu tenho que aceitar. E quem sou eu para retrucar com o Senhor, se Ele mesmo me provou esse amor? Que independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo que acontece neste mundo, Ele é Ele. Ele tem o seu valor. Ele excede o valor de tudo isso que você agora talvez esteja querendo se matar para alcançar, se esfolando de todas as formas para poder adquirir. Mas talvez Jesus não tenha esse gosto para você, de uma oferta que Deus precisou pagar, humanamente falando, para que você pudesse estar aqui hoje sentado ouvindo essa pregação. Talvez Jesus realmente é isso, e para a maioria é o casamento, é o sucesso, é a posse. Talvez seja isso para você. Então você não se salvou, filho. O inferno te espera, e a condenação e o juízo também, porque Deus Ele não deu, Ele não ofertou o Filho dele na cruz, para que você pudesse usufruir dos benefícios dessa salvação, como se você fosse dono disso. Fé é isso. É uma direção que não pode ser modificada. É um plano que não pode ser alterado. Que todos nós precisamos nos adequar em número, gênero e grau. Seja na sua parte intelectual, seja na tua parte moral, seja na tua parte espiritual. É integral esta restauração.
para que Deus seja realizado pelo Filho que deu. Esse Deus se sinta satisfeito, e o Filho também, porque agora Ele olha para você e entende que esta posição por Cristo que você vem tomando, sincera, verdadeira, valeu a pena Ele morrer na cruz, e nada disso foi em vão. É a satisfação que eu me inspiro naquilo que eu escuto do meu Senhor. Não é daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas pensam sobre você, mas do que Jesus significa para você, e o quanto você está disposto a alegrá-lo. Então você entra aqui dentro dessa igreja com as suas razões, com as tuas justificativas, você entra aqui com os teus pensamentos, com as tuas ideias, até muitas vezes até perdido dentro delas. E aonde Jesus se encaixa nisso tudo aí? Eu quero saber. Você dobra o teu joelho no chão para pedir uma graça para Ele, você pede em nome dEle alguma coisa naquilo que você ora, você entra na igreja à espera de uma palavra que te console, que te conforte, que isso, que aquilo. É manutenção. Espiritismo também faz isso, catolicismo também faz isso. Todas as religiões têm esses tipos de valores, e até também ferramentas psicológicas, terapêuticas. Daí eu vou lá para o meu Senhor e falo: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, que condiz com as perspectivas do teu reino, que sejam relativas àquilo que o Senhor gostaria de falar aqui agora para esse povo, perdido na visão mundana. Que o reino dele não é comida, que o reino dele não é bebida, que o reino dele não é vestimenta, que o reino dele é justiça, o reino dele é santidade, o reino dele é fé. O reino dele está dentro dos homens, dos crentes, dos fiéis, gente que tomou posição, que centralizou a sua vida para servi-lo, que tornou Jesus a coisa mais importante da sua vida, a sua palavra, a norma, a regra, a direção. Isso é beatismo, isso é fanatismo. Então nós somos fanáticos, e ele pediu para ser fanático. Não é fanático um homem que vende tudo para adquiri-lo? Qual foi a compreensão social deste homem que vendeu tudo que ele tinha para ficar somente com o campo? Quem entendeu o que este homem fez aí no mundo em que ele vivia? E quem vai entender isso de você? Se amanhã você disser: Jesus é o meu propósito, e hoje estou vendendo tudo só para ficar com ele, estou entregando tudo acerca da minha vida, porque é Ele quem eu quero seguir. Quem vai te compreender e vai te entender? Vai ser um bom negócio. É isso que você quer demonstrar para as pessoas que estão lá fora? Fiz um ótimo negócio, troquei a Maria para ficar com Jesus. É vergonhoso o que está sendo pregado hoje dentro da igreja, quando misturam o que eu estou pregando aqui com a matemática, e começam a estimular as pessoas a acreditar que Deus coloca dinheiro no banco, começa a estimular as pessoas a acreditar que Deus vai usar do milagre que tem para ficar exatamente fazendo com que você se sinta reconhecido, se sinta bem-sucedido diante daqueles que você convive. E se tiver gente hoje aqui querendo se promover às custas da morte do meu Senhor, querendo se promover à custa do que ele sofreu, querendo viver uma vida paralela a isso, é o que eu quero, é o que eu posso, é o que eu mereço, e não ele. Só tem esse dizer no Evangelho para você: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço.
Porque você vem dizendo o meu nome aqui, Senhor, 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 mas você está longe de mim. Em vão você me adora, porque o teu coração não é meu. Assim são os hipócritas, que querem tempo para festejar Natal, que querem tempo para fazer festa, que querem tempo para fazer relação social, templo para fazer relações sociais, para se sentir importante, para se sentir guardado, para se sentir respaldado, para se sentir normal, que nem a religião. E igreja para mim nunca foi isso, nem quando eu me tornei um pastor. Quando o Senhor me deu a oportunidade de poder constituir uma instituição a serviço dele, a minha preocupação realmente foi com a dele, discipular. Quando ele olha para um camarada que está ali, pescando no rio, e até reclamando dos seus problemas econômicos, e chega para ele, para dar uma palavra, ele fala o que para esse camarada? Deixa tudo que você tem e vem e me segue. Pedro poderia até ter continuado a pescar, mas entendeu que ele não ia ter tempo para isso, se ele quisesse realmente servir aquele Senhor. Não que você tenha que fazer isso, hein? Deixar de trabalhar para servir ao Senhor. Mas ele deu tudo, da forma dele, como ele podia. Ele seguiu. Quantos e quantos outros que não foram nessa mesma medida, demonstrando essa devoção, essa entrega radical, consistente, completa. E quando ele vai celebrar a sua própria morte e dividir o pão e o cálice, que são símbolos da sua entrega própria, ele faz com quem? Ele só faz com aqueles que conviviam com ele, essa fé. Eram aqueles que ele considerava importantes nesse reino. Eram pessoas vistas por ele. Por quê? Porque tinham se entregado, diferente da multidão, que passou por lá e recebeu um milagre, passou por lá, recebeu alguma virtude, passou por lá, teve alguma graça concedida. Eles seguiram. Quando meu Senhor, ele começa a orientar os seus discípulos do que ele queria depois que ele subisse, ele mandou que todos evangelizassem, batizassem, formando discípulos, formando seguidores. Eu falo para pensar e falo, Senhor, seguidores, discípulos, o que é isso? Gente que está disposto a pegar tudo que tem e vender para querer só Ele. Ele é a coisa mais importante na vida de um discípulo. Jesus é a riqueza, a importância maior que ele poderia alcançar e ter. E agora ele está disposto a ir lá, desenterrar tudo isso, como fez Zaqueu, ir lá e meter a mão no cofre, que ele ficava noite até, sem dormir, para cuidar para um ladrão não vir roubar. Abrir o cofre, pegar e jogar aquela importância para quem não tem, de tão maravilhado e tomado de alegria que ele estava por saber que Jesus estava ali. E o meu Senhor fala, aqui nesta casa entrou a salvação. Esta casa foi salva hoje porque este homem se arrependeu. Ninguém merece ele. E porque ninguém merece, ele quer ver se você está à altura do que ele fez por você. E estar à altura do que ele fez quer dizer dar tudo como ele também deu de si mesmo quando ele buscava você. Não tem limites para a fé quando ele é o alvo. Quando a gente prossegue em direção a ele, não há limites. Nós temos que estar prontos para fazer qualquer coisa, ainda que sacrifique o meu sonho, ainda que sacrifique até as minhas vontades, ainda que eu tenha que cortar na minha carne.
Se Ele é o que eu quero alcançar agora, se a salvação que Ele me trouxe tem essa importância na minha vida, eu vou fazer. Teve gente que cometeu loucura por igreja, cometeu loucura por pastores, cometeu loucura por religiões. A minha loucura é Ele. E eu quero estar nessa parábola aqui. Que quando se fala de investimento, o investimento não é o meu corpo. O meu investimento não está na minha alma, como muitos pastores falam. Invista na tua vida espiritual. Investimento é Ele. Não é você. Se você se entrega a Ele, você tem a alma. Você tem a vida. Sem Ele, você não pode nada. Isso é espiritualidade, tá? Cantar, orar, né? Sem ver Ele. Espiritualidade. Agora, quando eu amo, eu creio, eu obedeço, eu cativo relação, comunhão com Ele. Eu não estou pensando em mim, estou pensando nele. E se Ele é o alvo, os benefícios chegam. Mas a minha ambição é Ele. E por Ele sou capaz de fazer tudo. É isso que o Evangelho está dizendo. Somente assim você vai herdar o reino do céu. Não é olhando para quem fica para trás. Não é olhando para o que os homens falam ou dizem ao teu respeito, ou ao que eu estou pregando aqui também. Se o teu alvo é Cristo, você não pode ter o luxo e o capricho nem de perguntar a você mesmo se isso te agrada, porque grande parte das coisas que Ele cumpriu também não agradou a Ele, porque se tratavam de sofrimentos e padecimentos, mas Ele tinha que fazer por amor, contrariar a si mesmo, para alcançar um de nós. Agora eu entro aqui dentro da igreja dele, com uma lista de oração, de coisas que eu quero, dizendo até alguns retardados e loucos que eu tenho o direito de reivindicar, porque sou filho. Você é filho da mulher lá, nem sei se é dele, tá? E o culto é baseado nisso, no que Deus pode fazer por você. Agora eu vou te falar de uma parábola do que Deus fez por você. E você não foi capaz ainda de recompensá-lo. Já se batizou? Já adiantou todo o processo de iniciação, de união, num coração que nem crê nele e talvez nem saiba quem é Ele. Para que eu vou batizar hoje? Você vai se batizar, filho, porque você precisa quebrar os males, as macumbas, as feitiçarias, dizem eles. Você tem que quebrar as coisas, as urucubacas, os problemas da vida. Entendeu? Você vai se batizar porque você tem que ser agora novo. Quem que não quer ser novo? Rejuvenescido, mudado. Tem uns aí que procuram até fazer isso com a ciência. Falou novo, todo mundo fica com o zóio arregalado, enxergando a mesma coisa, sucesso, né? E a Bíblia diz que o batismo é um passo consequente da fé, de alguém que procura agora unir-se a Ele na morte do eu. Paulo dizia: eu não vivo mais, agora quem vive em mim é Cristo. Ele quer dizer, eu não mando mais, eu não tenho mais a importância que eu tinha, as coisas que eu pensava não têm mais importância, a importância agora é Ele, e o que Ele quer de mim. Pronto, Paulinho, vai pregar o Evangelho, irmão, porque você está pronto para falar de Cristo para essa humanidade perversa, que Jesus só se torna interessante para eles quando eles escutam falar de bênção. Mas quando Jesus fala de gente que perde a vida para amá-lo, que troca a sua vida para amá-lo, a igreja esvazia, porque a sociedade não está querendo escutar isso. Vai lá, filho, desenterra lá o que você enterrou agora. Vai e desiste disso tudo, para escrever com Ele o caminho, a história e o futuro que Ele quer que você tenha. Aconteceu isso na minha vida, pergunte para mim.
Pastor, qual foi o tesouro que o senhor teve que desenterrar na tua vida? Filho, você vive falando de sonho, eu também não tinha os meus. Vendi tudo para a padaria já vendeu e o padeiro já ganhou. Já lucrou, já está fazendo outros sonhos, inclusive, já. Vendi todos. Meu pai e a minha mãe, quando falavam de eu me tornar um pastor, eu tinha urticária, me dava arrepios no corpo. Eu brigava com eles porque eu dizia que eles estavam me amaldiçoando, querendo sacrificar o meu sonho, a minha felicidade, a minha carreira para ficar cuidando de igreja. Eu não quero isso para a minha vida, eu dizia. E olha eu aqui, estou fazendo algo aqui hoje, nessa noite, que eu não queria fazer. Mas por que eu faço? Porque a forma que Ele me deu de poder dizer a Ele: Senhor, obrigado por morrer por mim, por me salvar e me dar essa oportunidade. Senhor, obrigado, Senhor. Mas não foi o que você fez. Eu costumo chegar aqui em cima desse púlpito e dar textos bíblicos para vocês. Hoje eu não vou fazer isso. Vocês vão pegar e vão olhar aí para esses 2 versículos que Jesus pregou sobre salvação e trabalhar isso na tua mente e no teu coração. E procurar medir esta capacidade, até onde eu fui capaz de amá-lo assim. Girar no fundo e no profundo da minha vida para arrancar arrependimento, conversão, sinceridade, verdade e vontade de mudar. Porque até gente que se batizou e se diz cristã aqui, que está ouvindo esse culto, nem paciência para ouvir ele você tem mais. Isso é indicativo de que você talvez nunca tenha sido o crente que você diz que você é. Então você tem que pensar agora, se a salvação que o Evangelho prega no que diz respeito ao que Jesus ensinou depende de uma entrega tal como esta daqui, então eu não me converti. Então chegue nessa conclusão. Olhe para você mesmo e diga hoje: realmente, sabe, pastor Daniel, eu não consegui amar a Cristo assim. A minha família bate o pé, me dá uma voz de comando, na hora eu atendo. A mulher chega e fala para o marido: você não vai na igreja hoje, vem cá. Eu não quero esse tipo de homem para mim, que fica orando, buscando, decente, honesto. Sabe do que eu estou querendo dizer? E vice-versa, tá? Que olha para a mulher e fala: não saca essa mini saia na rua, não saca essas pernas mostrando para todo mundo aí. Eu não gosto de homem assim não. Entendeu? Crente aqui não gosto muito não. Você não gosta, então tchau. Porque eu vou seguir. Porque eu vou viver. O patrão fala: olha, o que você é? Cristão? Eu sou cristão. Então aqui dentro dessa empresa aqui você não pode orar. Aqui dentro dessa empresa você não pode falar de Jesus. E tantos outros exemplos que a gente podia dar de voz de comando, né, de alguém chegar e querer ser superior, ou querer também te influenciar, que nós temos que realmente saber, e na hora certa, o que é mais importante para nós, o que testifica o amor. O que testifica o amor na tua vida? É isso. Até nas coisas pequenas a gente prova isso. Perdi muito membro dessa igreja por causa disso que eu estou te falando aqui. Talvez seja por isso que eu estou falando isso, né? É que nem agora recentemente um pastor evangélico aqui de São Paulo muito conhecido ficou chateado e triste por um texto que eu escrevi dele, a qual eu qualificava, baseado na luz da palavra de Deus, que ele era um adúltero porque estava se divorciando na condição de pastor. Ele foi meter um processo em cima do pastor Daniel de danos morais, e eu tive que explicar lá na delegacia as minhas razões para ter escrito aquele texto,
sendo ele uma figura e um formador de opinião. E falei lá. Eu pergunto uma coisa para vocês: não ficaria melhor a gente calar a boca e não falar nada? Sim. Não seria melhor o senhor não calar a boca e não se meter na vida dos outros? Sim. O senhor teria menos problema, pastor. Por que o senhor fica falando da vida aí do povo famoso, dos pastores famosos? Por que o senhor não cuida da tua igreja, do teu povo, esquece de todo mundo? Sim, seria mais fácil. Mas não é certo. Não é correto. É uma fé pelo evangelho, é uma fé que defende a causa. Então nós temos que agir. Nós temos que fazer, alguém tem que fazer. Então a gente faz. Vai dar problema, vai dar sacrifício, vai dar pesar, vai. Família vai tentar barrar, vai. Vai vir todo mundo contra, vai vir todo mundo contra. Então é nessas horas de pressão, é nessas horas de constrangimento, é nessas horas onde as pessoas querem exatamente te representar em alguma coisa, ou te propor alguma coisa, para te afastar disso que eu estou te pregando hoje aqui. O valor é Cristo. Invista nisso. É que você vai provar o que está dentro do teu coração. Se eu ouvisse as opiniões, eu não seria esse pastor que eu sou hoje. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Se eu escutasse a opinião familiar, e a opinião da sociedade, a opinião de muitos evangélicos, eu não pregaria o que eu estou pregando hoje. Adotaria a psiquiatria e a psicologia como inspiração. Não isso. Mas porque a gente quer alcançar o alvo que é Cristo. Nós não podemos nos dar ou nos doar a atender, ou então até mesmo a corresponder a esse mundo que está lá fora agora. É Ele ou não é Ele? Aleluia, Senhor. Abra a tua Bíblia aí. Texto de Mateus 6,19. Lê esse texto bem alto para o pastor. Pode ler, Sinaco. Agora leu de baixo. Amém? Ele não está ensinando que nós temos que abandonar esse mundo, nem essa vida e nem as responsabilidades civis. Ele está dizendo para nós aí o que é mais importante que você ama. O que é mais importante que você ama, você vai se dedicar, você vai se entregar, você vai lutar, você vai investir. É isso. Tem muita gente que lê esse texto e interpreta de um jeito diferente, de que o Senhor está constituindo, aliás, está constituindo uma igreja de vagabundo, de incompetente, de irracional e de gente que não quer trabalhar. Não. Não é isso não. O Senhor está deixando claro aí que a introdução desta fé condiz com aqueles que querem entrar no reino dele e participarem dos privilégios dessa salvação. E ele fala muito bem: não vai dar para amar dois senhores aqui. Você vai ter que amar um e odiar o outro. Se você quer participar desta salvação, aqui neste mundo e no mundo futuro, que Deus constituirá, sem pecado, sem morte, o teu desafio é transformar a matéria chamada vida em fé. Tudo que você faz, que você pensa, que você investe, tem que ter um significado para Cristo. E não para você.
Diferente daquele conceito que a tua família te introduziu na mente. Filho, depois que a gente morre, a gente entra direto no céu. Você não entra direto em lugar nenhum aqui. Quando você morre, você vai para lá. Pluf! Pode ter um outro sentido, o pluf, nessa vida. Para o reino, não. Há uma porta. E só entra nele quem passar por ela. É o que o Senhor está dizendo aqui. Não ajunteis tesouros aqui na terra, ou seja, nada do que a gente ganha, do que a gente vai conseguir aqui nesse mundo, nós vamos levar. Quando for para o outro plano, que é o quê? A eternidade. Você não vai levar nada disso aí. Então ganhe o que é suficiente para viver. Ganhe o que é suficiente para sobreviver. Porque quando você começar a se desgastar por isso, a se matar por isso, você está dizendo que é isso que você ama. Mas eu juntei tesouros do céu, aonde o ladrão, a traça, a ferrugem não comprometem. Ele está falando para quem agora? O que vendeu tudo o que tinha, para constituir, então, para comprar e adquirir somente aquele campo. Há uma sombra disso que eu estou pregando aqui, quando a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre Nabote e a sua vinha. Quando Acabe olhou e viu que a vinha daquele irmão era especial. Ele tinha reino, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas ele olhava para o campo daquele servo de Deus e sentia inveja, porque ele percebia que tinha algo além do físico. O que era? A obediência, o amor pela lei de Deus. Ô Nabote, vem cá, vende para mim essa vinha, eu te dou qualquer preço por isso. Você vende para mim, compra agora, fala o preço que eu compro agora. Não posso vender, porque a tradição, a lei dizia que aquilo não podia ser vendido, tinha que ser passado de pai para filho, porque se tratava de uma aliança com Deus. E eles, em obediência, disseram para ele: eu não posso te vender. Da Jezabel, quando entra no reino, e ela entrava com tamanco e tudo, com certeza, que até na sepultura dela, os arqueólogos dizem, entendeu, que encontraram, você que gosta de se maquiar, encontraram a maquiagem dela. Eu não sei como é que é o esqueleto maquiado, vocês sabem? Encontraram um monte de maquiagem lá junto com ela, que era uma mulher vaidosa, entrolada, tamanho. Acabe! Por que você está tão triste, Acabe? E ele contou a historinha para ela, e ela falou: pera aí que eu vou dar um jeitinho agora, e vou trazer essa vinha para você. Foi lá e matou o servo de Deus para adquirir. Porque gente do mundo faz qualquer coisa para ter o que quer. Mas crente é diferente. Ele faz qualquer coisa para guardar aquilo que Deus deu. Talvez seja essa a diferença entre o crente que a Bíblia pede para você ser, com aquilo que você é. Então é muito fácil somente chegar aqui e falar: olha, eu sou cristão, Jesus está na minha. Isso aí é autoafirmação. Isso aí, meu filho, qualquer um pode fazer, qualquer um pode ser, qualquer um pode ter. Agora, uma carreira, um histórico como esse, poucos hoje têm. Perguntam para mim assim: pastor, quando que a gente sabe que uma pessoa é salva? Ninguém pode ter esse conhecimento, de ninguém, e nem eu mesmo tenho esse conhecimento ao meu respeito. Mas o que eu posso narrar para você? Como eu vim. O que eu posso narrar para você? Como eu me entreguei. Como eu posso narrar para você a minha salvação com Cristo? O que eu venho vivendo até agora. Que é o que todos eles que escreveram depois do Evangelho alguma coisa, Paulo, Pedro, Tiago, todos eles falam de si mesmo, da sua ambição, dos seus propósitos com esse reino, do quanto eles queriam buscar esta salvação e quanto que eles queriam também que irmãos e a igreja também se dedicassem. Eu não sei se eu vou me salvar,
mas eu sei o que eu tenho vivido e lutado até aqui agora para isso. E ninguém vai me tirar desse curso, porque eu entreguei tudo por isso. Lá no versículo 46, daí o Senhor ele fala mais um detalhe sobre isso que eu estou pregando aqui. Agora num outro mérito, falando sobre um comerciante que buscava boas pérolas no versículo 45, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. Se nós entrarmos dentro do conteúdo histórico desse texto, nós vamos levar para uma direção muito maior do que comercial, religiosa. Este homem está sendo narrado pelo Senhor como um homem que ele peregrinou, que ele viveu, que ele experimentou de tudo que a religião poderia pregar. Mas ele tinha necessidade, ele tinha vontade de conhecer alguma coisa que fosse diferente. Eu lembro até, falando de Acabe, do mesmo fundo histórico parecido com isso. Quando Acabe reúne em praça pública todos os profetas que ele financiava e alimentava no seu governo, para profetizar para ele que ele ia se dar bem numa guerra política que ele havia marcado em Ramote Gileade. E chama o rei de Judá para esse compromisso. O rei de Judá chega e fala: ok, interessa também eu compartilhar com você dessa conquista, mas eu quero saber se você foi se consultar com o Senhor. Sim, vem cá, vou te mostrar. E a praça cheia, era marcha para Jesus naquele dia. Marcha para Jesus estava lá. Praça lotada, bandeira, cornetada, gente profetizando. Profetiza, aleluia, é hoje o nosso dia, é amanhã o nosso dia, hoje é o nosso dia de vitória, de conquista. Sobe, 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 sobe. Eu estou até me inspirando, hein, a contar essa historinha para você. Sobe, Acabe, sobe que o sucesso é teu, a vitória é tua, Deus é contigo, irmão. Pega a tua vitória hoje, irmão. Ah, irmão, pega a tua vitória hoje, irmão. Quem já ouviu isso, levanta a sua mão. Pega a tua vitória, irmão. Você vai pegar a malária, dengue. Não é bem assim não, filho. Daí Josafá, vai lá. Tem alguma coisa errada aqui, rei. Está todo mundo falando alguma coisa, todo mundo falando a mesma coisa e ninguém contraria o Senhor. Ele não teve noção de fé, ele teve noção de lógica. Você devia ter essa noção de lógica também. Não tem ninguém aqui para falar alguma coisa que seja diferente do que eu quero ouvir? Que Deus que é esse que só fala o que você quer ouvir? Ele teve noção de lógica, não é que ele foi espiritual, não. Veio a lâmpada, sabe aquela lâmpada? Acendeu e ele, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não tem ninguém para contrariar o Senhor? Ah, tem. Tem um cara lá que ninguém quer saber dele. Mas não era bom a gente escutar o que esse homem tem para falar? Até esqueci o nome do indivíduo. Micaías, muito obrigado pelo serviço. Nós podemos ir lá consultar esse profeta, mas pode esperar, ele vai falar mal de mim. E foi o que aconteceu. O homem contrariou, porque era um profeta de Deus, e não era só porque era um profeta de Deus, porque ele tinha todo o currículo, todo o conhecimento do que era feito a Acabe, o reino dele, a pessoa dele, o caráter dele e a conduta dele. E muitas vezes eu tenho para mim que não precisa ser profeta para você saber que vai dar zica. Está tudo errado isso aí, como é que Deus vai abençoar? A palavra condiz com aquele homem que ele ouviu, escutou tudo o que a religião poderia dizer para ele. Mas quando ele se deparou, que ele se encontrou com a verdade, com aquilo que supera as expectativas de uma religião, tá? De ser bom, de ser honesto,
de ter família, de ser casado, de ser hétero, de ser, eis a questão, de fazer a reza, ir ao domingo na igreja. Isso é religião. Passar o domingo com a família. Quando ele descobriu uma coisa acima das expectativas moralistas, espiritualizadas, que é a redenção, que é um Deus amável, misericordioso, procurando redimir consigo as criaturas que foram comprometidas pelo pecado de Adão, entregando um filho para resgatá-las, doando um filho para redimi-las e para dar a elas a iluminação, o caminho da retidão, o caminho certo que salva, que por mais estreito e apertado que seja, é para a salvação. Quando ele descobriu, em tudo que ele ouviu, que ele escutou, que não havia um Deus lá em tudo aquilo, que o amou assim, que se entregou por ele assim, ele entregou tudo para o passado, para ficar só com ele. Quando se vê no índice a imigração de pessoas para a religião, esse círculo na religião, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá, uma hora... É porque não há mais diferença entre um e o outro, você entendeu? O movimento evangélico, ele está alimentando isso, porque as pessoas que estão frequentando as igrejas e ouvindo que esses pastores pregam, eles não estão mais enxergando a diferença entre o que Jesus realizou aqui nessa terra e firmou como acontecimento divino com o que Buda falou, com o que o catolicismo falou, com o que Maomé falou, tanto que o maometismo hoje é a religião que mais cresce no mundo. Que se você for fazer as medidas de obrigações, ela é muito mais rigorosa, a nível de obrigações, tá? Formais, ela é muito mais rigorosa, e é a que mais está crescendo. Quando eu ouço pessoas não sabendo com qual Deus e religião que fica, tendo em vista que já ouviu falar alguma coisa a respeito disso que eu estou te pregando aqui, tá? É simples essa resposta. É porque ele não ama a mensagem da cruz. Para ele não tem significação e importância nenhuma em deixar todas as religiões que um dia seguiu e creu para ficar só com ele. Vou sentir falta de Maria. Então, para os quintos dos infernos, você e a Maria. Pastor, eu amo a Maria. Vai, fica com a Maria. E eu lá estou preocupado com isso. Eu gosto muito de Agostinho. Pastores também. Citam frases de Agostinho nos textos e na fala dele em cima do púlpito. Eu já mandei Agostinho para o inferno faz tempo, filho. Tá? Que é o intelectual do catolicismo. Não tem raiz na teologia que eu estou te ensinando aqui, filhão. Pura e genuína do evangelho, tá? Era um político. E nem tantos outros você pode pegar e que não tiveram utilidade nenhuma para estabelecer o reino do meu Senhor na mente e no coração das pessoas. Se tivesse, faria como Lutero fez. Mandaria fechar aquela porcaria em Roma, que só tem utilidade para ser Estado e tradição religiosa, porque igreja de Cristo mesmo é o que eu estou te pregando aqui. Ela não tem uma biblioteca de milhões escondida debaixo dela, não tem um tesouro, ou então um banco cheio de ouro escondido debaixo dela, para ficar exatamente gerenciando poder na terra, chantageando poderes na terra. A riqueza dela é a palavra, é a verdade que emana de Cristo. Quando Jesus é uma coisa importante na minha vida, eu não preciso de outra religião, eu não preciso de mais que um pastor.
Mais de uma igreja. Você está peregrinando, quantas igrejas você vai, filho? Você vai em 5 igrejas numa semana só. É a campanha 1, campanha 2, campanha 3, campanha 4, campanha 5. Isso não é vida. Você vai virar um indigente logo, um peregrinador. Esses que tem aí no deserto, aí, que leva santo no lombo, não demora muito, você está vendo isso daí. Logo, logo, para pegar uma bênção, você vai andar até Brasília a pé. Que nem fez o Didi. Vai querer ser o Didi? Foi isso que o Senhor falou. Descobri um Deus que me ama e que morreu por mim. E que tem a palavra legítima desse Deus. É Ele quem eu devo seguir. Então, nenhuma religião para mim mais presta. Nenhuma religião para mim tem mais utilidade. É Cristo agora. Vamos unir as religiões? Não, vamos vender todas elas. Vamos entender a diversidade? Não, vamos vender todas elas. Vamos aceitar o diferente? Não, vamos vender. Oh, meu Senhor está mandando, vende tudo para comprar essa. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, e dentro do teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, estarás tu salvo. Porque com a boca se faz confissão, e com o coração se crê. Meu Senhor disse, aquele que crer em mim, tem a vida eterna, e jamais morrerá, porque crê no Filho de Deus unigênito. João Batista dizia isso, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele é maior do que eu, e não sou digno de mexer na sandália do pé dele. Eles vêm para vos batizar com fogo e com o Espírito Santo, o batismo do reino, a nova vida, a nova condição espiritual, o cara recuperado, o indivíduo recuperado e transformado para servir a Ele, que não tem medo de falar que jogou a santa no vaso entope, jogou no rio, quebrou a cabeça dela, cortou depois o resto, porque ídolo não tem força nenhuma. Descobriu a verdade o libertou. Descobriu que até os guias, entidades que um dia consultou, descobriu até que eles não mandam nada. Parou de fazer caixinha para Exu, parou de fazer também a sexta-feira da pombagira, descobriu que tudo isso é uma falcatrua danada, vendeu toda essa porcaria de Allan Kardec, todos esses livros de iluminismo, de esoterismo, isso é o quê? Veado, gêmeo, cabra, cavalo. Qual é a data que você nasceu? Hein? Você não está percebendo que você é um animal? Você é virgem. E vai lá no binóculo para olhar, descobriu que nada disso adianta. Vale. Vou vender tudo. Mas você não vendeu, filho. Você está fazendo uma mistureba de um monte de coisa que você já aprendeu lá fora. Jesus é um agregado. Santo que der a bênção eu pego. É isso aí mesmo, para você e para muitos que estão me ouvindo aí. Porque eu entendo assim, você não entregou a tua vida, não amou Ele, não creu como se deve, não obedece o que Ele fala, alguma coisa está errada com o Senhor. Amanhã mesmo vão falar, apareceu a santa na janela da casa dele. Não demora muito, vai aparecer na tua também. Tá? A santa vai estar esculpida lá na janela do quarto que você costuma ir lá, fofocar. É um sinal de Deus que eu tenho que voltar para Maria. Vai para Maria, rapaz. Demorou. O reino de Deus se assemelha a esse homem, que entende que tudo quanto é tipo de pérola há seu valor, mas só há uma excelente, e uma melhor e mais valorosa do que todas. E eu conheci esta pérola em Cristo. Estou vendendo todas aquelas para ficar
com ele. Só com ele. Aproveita e também vende o Francisco, filho. Faz o pacote completo, Filipenses 3:8, tá? Quando você for vender no carrão da mudança, bota esse idiota aí e vende ele também. Com sandália, com tudo. Que dele não tem dó não. Sabe o que fala. Agente do iluminismo, ele sabe o que fala. E sabe também como enganar. Abre esse texto e fala bem alto, lê esse texto para o pastor. Não, irmão, fala mais alto, irmão, fala mais alto. Para que eu possa ganhar a Cristo, Paulo considerou tudo o que ele foi um dia religiosamente como refúgio, lixo. Um homem intelectual formado nas melhores escolas da sua época, mestrado, um homem muito bem relacionado até na política. Jesus fez ele cair do cavalo e mostrou para ele qual era o caminho. Muitos caíram do cavalo aqui também. Amém ou não? Caíram do cavalo igualzinho ele. Nós caímos do cavalo. E mostrou para ele qual era o caminho mais excelente. Vê se esse homem voltou para continuar se mantendo como político, ou então continuar a ter relações com a sinagoga e com os interesses que tinha antes, ou então defender as causas que defendia, que era considerar os cristãos como seita e Jesus como um herege. Se tornou um pregador da palavra tão devoto, mas tão devoto, tão entregue, que ninguém brecou e parou esse homem, em lugar nenhum na Europa, em lugar nenhum no Oriente. Ninguém brecou, esse homem evangelizou como ninguém. Ele disseminou o evangelho que eu estou te pregando aqui agora como ninguém naquela igreja. E ele dizia que ele era o pior de todos lá, ou seja, o que deu mais trabalho, que todos eram mais dignos do que ele, porque ele fez muita besteira antes de se converter, que nem eu assim. Então, quanto mais ele pensava no Saulo que ele foi, e no Paulo que Jesus transformou, mais ele entendia que ele tinha que provar para Cristo que ele era a coisa mais importante que ele havia adquirido. Jesus era a sua religião. Quando esse homem era destinado a ser condenado por Roma, e que mandam este homem para ser decapitado, quais foram as palavras de despedida desse homem aqui dessa terra? As mesmas de todos os seus irmãos que morreram da mesma forma, acreditando que eles estavam indo para um lugar melhor do que esse aqui. Estevão, quando foi martirizado, por ser um pregador dessa palavra, ele viu Jesus de braços abertos para recebê-lo no céu. E enquanto os caras mandavam pedra nele para ver, pelo menos algum arrependimento nele de tudo que ele falou, algum sinal de remorso, viu este homem festejando para onde ele ia. Paulo, quando foi decapitado, ele se despede dos fracos e inconsequentes aqui dessa terra. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei esta fé. Hoje, eu não tenho a solução da tua vida para te propor aqui. Pelo contrário, muita coisa que você está sofrendo, você ainda vai ter que encarar. Porque se você fez errado, Deus vai te disciplinar a fazer certo. E o milagre é esse. Não é largar o caminho, é o verdadeiro caminho. Mas uma coisa Deus me mandou aqui hoje nesse púlpito, para dizer a essa igreja, esse povo que está aqui hoje, que se tornaram seguidor de Jesus, é entrega total. Se a entrega total não existiu dentro de você,
você não se converteu. Se você ainda se vê discutindo sobre razões e ideias do teu passado, se você ainda se vê preso nesses ideais, nesses pensamentos, nesses gostos, você não superou a parábola que eu te preguei hoje aqui. E hoje deveria ser o dia onde você poderia chegar a este Jesus e dizer: Senhor, me perdoa muito, porque não tenho te amado assim, e não venho ao Senhor como estes homens vieram, com o seu melhor, com o seu tudo, com o seu profundo. É isso. Daí me perguntam assim: ô pastor Daniel, me fala uma coisa, será que antes de Jesus voltar nós vamos ter um avivamento? Eu falo assim: nós vamos levar em conta o que a Bíblia diz? Não. E se a Bíblia realmente é a verdade, daqui mais algum tempo não vai ter mais gente querendo ouvir esse evangelho que você ouviu hoje aqui. E aonde eu entro e você entra, nós vamos provar de que lado nós estamos. Aonde na verdade somos importantes. Aonde está o nosso valor? Aonde está a nossa diferença? A nossa realidade, o nosso amor. E pode ter certeza disso. Muitos falharam aqui. E estão hoje aqui sendo convocados a se consertar. Muitos o negaram, o jogaram para trás, como se pudessem fazer isso, para defender seus próprios interesses. E não basta chegar só aqui no púlpito e dizer: me perdoa, tá, Senhor? Não é assim não, filho. Não é porque Ele perdoa que Ele vai ser manipulado por você. Aí é que está o milagre. Agora você vai aprender então o preço. Agora você vai saber o custo disso. E muitos já estão passando por isso aqui. Do que é o custo de ignorar o amor desse Deus e do que Ele foi capaz de fazer por você. Então você vai sentir agora o custo desse tempo que você viveu só pensando em você. Você diz: estou cansado. E se Deus se cansar de esperar por você? O que será de você? Se aquele pastor que foi em busca daquela ovelha perdida disser: essa ovelha não vale a pena, o que será dessa ovelha e do seu destino? Se Deus agir da maneira como os homens estão agindo com a sua igreja, com a sua obra, com as suas próprias vidas, o que vai ser do fim? O que será desse mundo? Será que Deus é obrigado a tolerar tanto desaforo, desacato, tanta mentira, tanta sujeira assim? Será que Ele é obrigado a concordar com esse tipo de relação que você está propondo a Ele ser dele e de outro? Sendo que é uma coisa que nem você mesmo aceitaria. Por que Ele vai aceitar? Por que Ele vai concordar? Viver por alguém que só pensa no que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Por que Deus seria burro assim? De vestir um avental e sair por aí servindo para todo mundo de bandeja o que pede.
Deus é isso, eu não quero então. Eu não gosto de coisa manipulada, manufaturada. Então eu não quero esse Deus na minha vida, porque eu sei que Ele não é assim. Porque eu sei que Ele é um Deus de vontade, de caráter, mas tão profundo, tão santo, que foi capaz de levar até o fim o que Ele queria fazer. E não foi alterado por fator nenhum aqui dessa terra. Eu amo esse Deus por Ele ser assim. E estou pregando essa palavra hoje aqui exatamente com este gosto de saber que uma hora, tudo isso que estão falando e discutindo aí, vai ser provado que não valeu para nada. E todos só ouvirão de uma única boca o que vai ser no fim. É por isso que eu amo esse Deus, e eu amo esse Senhor, porque eu sei que uma hora ou outra, todos vão se render a Ele, se dobrar diante dEle, e dizer mesmo o que não querem dizer, Ele é o Senhor. Não adianta querer fugir. O propósito de Deus com você hoje aqui é fazer você tomar uma decisão. E se a tua decisão é Jesus, vai então e desenterra. Vai então, vende tudo. Ele tem que ser o maior valor da sua vida. E se dedique ao extremo por isso. E não importa o que vai ser, ou o que vai acontecer, o que mais interessa é Ele. Esse é o chamado que Deus tem com a tua vida. Pode me chamar de louco, se você me chamar de louco, você vai ter que chamar Ele também. Chama Ele também de louco, vamos ver se você tem coragem. Ele mandou você pegar a cruz e seguir Ele, negando a si mesmo. Chama Ele de louco também. Mas se você não vai vir hoje, então não fala que você tem Ele. Tira o nome do meu Senhor da tua boca. Para de falar de Deus. Para de falar do nome dEle. Então fala o nome da entidade. Se você não está disposto a viver essa fé que você ouviu hoje aqui, que é bíblica, então esquece o nome dele, não fala. O sangue de Jesus tem poder, não fala. Você vai perder os dentes, vai perder a língua. Hoje o chamado que Deus tem com você é esse, é sem mulher, sem marido, sem família, sem influências. É porque você crê, é porque você quer, é porque é isso que você deseja do fundo do teu coração. Encontrei a pérola mais valorosa, encontrei o campo mais valoroso, encontrei a vida mais valorosa, encontrei o tudo, não a parte, mas o tudo sobre esse Deus. Então vem que Ele te quer também. Vem porque Ele pode transformar a tua vida e te libertar. Mas dividido, filho, Ele não te quer. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.